Olá, amigos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu de novo aqui para te fazer companhia nesta hora do almoço. E como sempre, temos notícias quentinhas para você. Continue ligado. O NT Sul desta terça-feira, a gente fala da recuperação da cabeceira da ponte do Banhado do Castanino na BR-153, acesso à Cachoeira do Sul. Por conta da obra, o trânsito está interrompido. A maior enchente da história do Rio Grande do Sul causou prejuízos de mais de 3 bilhões de reais ao varejo no país, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Além das cifras, a infraestrutura e o abastecimento dos estabelecimentos comerciais foram castigados. No campo, o governo gaúcho estima que mais de 200 mil propriedades foram afetadas. No interior de Cachoeira do Sul, a força da água destruiu lavouras, galpões, casas. Eu fui na granja do Lucas Rouchu, lá os equipamentos ficaram espalhados pelo campo. O arroz já estava estocado em bag aqui, uma parte que seria semente também do próximo ano. Aquele reboque ali ainda tinha um pouco de soja que tinha sobrado da plantação, em torno de 100 sacos. Hoje não temos mais nem vestígio, onde é que foi parar esse produto. Com as chuvas do final de semana no Vale do Paranhana e também na cabeceira do rio, na Serra, os municípios como Três Coroas, Igrejinha e Parobé acionaram os planos de contingência. Houve alagamentos e deslizamentos nas encostas dos morros. Ontem, o dia foi de comemoração para a equipe da Ceasa. Depois de mais de um mês funcionando em local improvisado, as centrais de abastecimento do estado voltou para sua sede oficial em Porto Alegre. E você de casa, quer participar com a gente? Olha, o NT Sul faz aqui diariamente uma grande troca de informações e a sua notícia é sempre muito bem-vinda, viu? Nosso WhatsApp é o 51997697129, está aí na telinha para você agendar nosso contato. Você pode enviar áudio, foto, vídeo ou um texto e a gente mostra aqui. Nossas lives também estão no ar e você pode mandar sua participação em facebook.com/TV Cachoeira, também youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. O DENIT iniciou na manhã de hoje a recuperação da cabeceira da ponte do Banhado do Castanino na BR-153, acesso à Cachoeira do Sul. Com isso, o trânsito está bloqueado para as máquinas poderem trabalhar no trecho e concluir o serviço no final da tarde. A previsão repassada pelo departamento é liberar o fluxo de veículos às 5 horas da tarde, ainda no Pare e Siga. O Bernardo Miller chega agora com mais detalhes diretamente do local. Olá, Bernardo, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui da BR-153 em Cachoeira do Sul para falar sobre o serviço do DENIT aqui na recuperação da cabeceira da ponte do Banhado do Castanino em Cachoeira do Sul. Esse serviço que começou às 8 horas da manhã, com o bloqueio total do trânsito aqui no acesso à Cachoeira do Sul. O serviço que segue durante todo o dia e a previsão do DENIT e da Neovia Engenharia é liberar o trânsito às 5 horas da tarde. O serviço ele se resume praticamente no aterro, na sustentação da cabeceira da ponte, nos dois sentidos, tanto nesse primeiro momento onde está ocorrendo a obra, como no segundo acesso da ponte, esse aterro que foi danificado em função do excesso de chuva que castigou aqui Cachoeira do Sul no mês de maio. Para acessar Cachoeira do Sul, tem dois caminhos. O primeiro, na RSC 287, ali por Novo Cabrais, e aí pegando a 153 pelo outro lado, para chegar até Cachoeira do Sul, ou na ERS 403, se você vem pela 290, acessar a 471 em direção a Rio Pardo, e de Rio Pardo, pegar a 403, vindo até o município de Cachoeira do Sul. Vale destacar que esse serviço realizado pelo DENIT interfere também nos atendimentos, serviços essenciais da saúde no interior de Cachoeira do Sul. Então, devido a esse bloqueio na ponte do Castanino, ficou impedido o deslocamento das equipes da Saúde Rural, Volante Sul e ESF Piquiri para os atendimentos nas comunidades
do interior. As unidades entrarão em contato com os pacientes para a remarcação das consultas que estavam previstas anteriormente. Então, repassando, o pessoal que está chegando agora, intervenção aqui na ponte do Castanino, na BR-153, com bloqueio total do trânsito, e a previsão do DENIT é a liberação do fluxo de veículos a partir das 5 horas da tarde. Essa é a previsão colocada pelo DENIT juntamente com a terceirizada, a Neovia Engenharia, a gente falando sobre essa recuperação dos acessos à Cachoeira do Sul. Obrigada, Bernardo, pelas informações. Obras necessárias e fundamentais, né, gente? Então, a gente tem que conviver com os contratempos, infelizmente, mas faz parte, né? Pessoal, desde ontem, a empresa Unisul está operando com 4 linhas de ônibus de Cachoeira do Sul para Porto Alegre. Agora, quem precisa ir para a capital pode contar com ônibus de manhã às 6 e às 9 horas e à tarde nos horários da 1 e das 3. Desde o dia 16 de maio, em função da precariedade das estradas ocasionada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a empresa estava operando com apenas 2 horários. Segundo o administrador da rodoviária de Cachoeira do Sul, Alexandre Panegali, o trajeto dos ônibus é pela BR-290 e as linhas são da modalidade comum comparada em Pantano Grande para embarque e desembarque. Bom, de Porto Alegre para cá, os passageiros também podem contar com 4 horários de ônibus, às 8h30, ao meio-dia e meia, às 2h30 e às 5h15 da tarde. O governo gaúcho estima que mais de 206 mil propriedades rurais tiveram a infraestrutura e a produção afetadas pela enchente de maio. Eu fui em uma dessas propriedades no interior de Cachoeira do Sul conferir de perto um tanto dessa destruição que atingiu gravemente também o maquinário, que em grande parte ficou dias debaixo d'água. E é justamente a recuperação desses equipamentos a grande prioridade e preocupação dos produtores para poderem pensar em recomeço. Os equipamentos submersos ainda, uma série deles submersos. Carreta graneleira virada, outra sumida, pneu desaparecido, tanque desaparecido, diesel foi embora. É uma destruição. Maio de 2024. Essa narrativa e registros são do produtor rural César Carvalho, na localidade de Pertile, interior de Cachoeira do Sul. Durante a enchente, ele registrou e compartilhou em rede social o avanço da água na propriedade, atingindo plantações, edificações, galpões e também o maquinário. Tudo foi revirado, destruído e envolvido pela água. Projeção do governo do estado aponta que mais de 206 mil propriedades foram afetadas com danos na infraestrutura e perdas na produção. Em outro canto de Cachoeira do Sul, na Porteira 7, a Granja São Lucas é mais uma propriedade que entrou para essa estatística. Essas imagens mostram uma imensidão de água que deixa à mostra somente pequenos indícios de que a enchente cobriu uma grande propriedade rural com toda a sua infraestrutura e atividades agrícolas a pleno vapor. Esses registros foram feitos de dentro de uma lancha. Agora que a água baixou, as imagens de drone conseguem dimensionar o que a água encobriu e quão alto ela chegou. Nas lavouras, ainda restavam 120 hectares de arroz para colher e 80 hectares de milho. O que havia nos silos foi perdido. Mais de um mês depois da enxurrada, aqui na propriedade tem por todos os lados ainda resquícios da destruição que a água provocou. Lucas, para ti, como é que foi chegar na propriedade e visualizar tudo isso? O choque é muito grande. Porque no pensamento nós só ia encontrar tudo sujo, mas não devastado. Nós teria onde morar, teria com que trabalhar, tudo normal. E aí as esperanças foram todas por água abaixo mesmo. Literalmente? Literalmente, tá aí, ó. O que nós encontramos foi a estrutura toda danificada. Isso agora vai algum tempo para poder voltar parecido com o que era, porque igual a gente sabe que não vai ser mais. Não dá nem para estar pensando muito, senão a gente enlouquece.
8 tratores, 2 colheitadeiras, retroescavadeira e outros equipamentos ficaram submersos e foram arrastados pela força d'água. Aqui nessa parte da propriedade, ao fundo, onde era uma lavoura de arroz que já havia sido colhido, felizmente, né, quando a enchente chegou. Mas é normal por aqui a gente olhar para a lavoura, para o campo e verificar máquinas que ainda estão lá, que não foram resgatadas e que chegaram até lá por força da água. Um outro exemplo dos efeitos da enchente é que esse galpão era totalmente fechado e dentro dele, além de maquinário, também havia já parte da colheita, né, Lucas? E isso, o arroz já estava estocado em bag aqui, uma parte que seria semente também do próximo ano. Aquele reboque ali ainda tinha um pouco de soja que tinha sobrado da plantação, em torno de 100 sacos. Hoje não temos mais nem vestígio. Onde é que foi parar esse produto? Sumiu. Isso aqui é só uma parte. Maquinário, galpões, as casas. Agora a gente começa a olhar e fazer item por item. É muito além do que se imagina. Neste galpão e silos estava parte do que já havia sido colhido e bags com sementes de arroz já reservadas para a próxima safra. Tudo foi perdido. Parte foi levada pela água e o que restou ficou assim. Gente, esse aqui é o Fred, é o doguinho aqui da propriedade. No dia da enchente, ele ficou lá naquele galpão, ó. 2 dias depois, sem perspectiva de que a água fosse subir tanto, o Lucas retornou para resgatar ele, só que ele estava lá em cima, no telhado deste galpão. A vista aérea dá dimensão do quanto o velho cãozinho precisou nadar na enchente entre um telhado e outro até ser resgatado de lancha pela família. Algumas das máquinas que compõem a frota aqui da propriedade possuem muita tecnologia embarcada e ficaram desse jeito, completamente destruídas. Para os peritos da seguradora, é perda total, mas é algo que o Lucas ainda não tem segurança que vai acontecer, essa cobertura ampla, né, Lucas, porque depende muito do ok da seguradora, então... Isso aí. É uma situação instável. É uma situação instável ainda estamos no aguardo da resposta. Mas a esperança é que nós consiga ali, porque não tem mais como trabalhar assim, né? Nos demais tratores nós estamos abrindo, fazendo a troca de óleo, tentando tirar o máximo a água que tá. Só que como já foi relatado antes ali por outro pessoal, tem cantinhos que a gente não tem acesso, então pode ser que eles durem anos, como pode ser que nós não consiga nem fazer a safra com eles. Então isso nós vamos estar com a caixinha de surpresa agora daqui para frente. A vida útil do teu maquinário diminuiu sem saber que tanto. Pode ser que dure anos, como pode ser que o mês que vem já comece a dar problema. A vida útil é uma incerteza de agora em diante. Com certeza temos que olhar na função de seguro, não só para as inundações que ocorreram aí, essas chuvaradas, mas o tempo está toda hora nos pregando uma peça, né? É granizo, é eventos que não foram já registrados, os prejuízos são sempre incalculáveis. Então, o seguro acho que vai ter que ser uma alternativa, só que não pode ser algo tão caro que a gente não possa acessar, porque a agricultura não está sendo fácil. Sendo assim, agora tudo é uma incerteza, né? A gente não sabe como é que vai ser a nossa atividade daqui para frente. Tá todo mundo naquela expectativa, o que vai ser anunciado de concreto. Anúncios houve, mas para banco ainda não chegou para alguns. Né? Negócios menores já tem alguma coisa sendo falada ali, até contratada, mas negócios maiores ainda não. Todo mundo está apreensivo naquilo ali. E mesmo com tantas incertezas, o Lucas tem convicção de que há necessidade de recomeçar. E nesse caso, o recomeço se dá pela recuperação do maquinário. Trabalho que, por medida de contenção de despesas, está sendo feito por ele, o funcionário e o pai dele. Por vezes, é solicitada assistência técnica à distância e, lentamente, aos poucos, o recomeço toma forma. Em concessionárias como esta, onde cerca de 80% dos atendimentos e assistência aos produtores e maquinário eram no campo, principalmente em época de colheita, a enchente e falta de acesso às propriedades alteraram a rotina.
Agora, aos poucos, as visitas das equipes técnicas são retomadas e na oficina o trabalho da vez é a recuperação de máquinas atingidas pela enchente. Chega aí, parece só virado em barro, né? Por causa da enchente, né? A gente lava ele bem lavadinho primeiro, aí a gente traz para cá, e aí a gente abre para analisar o que aconteceu, né? Aí troca de óleo, para deixar em dia de novo, né? Tem que revisar tudo. Tem que revisar tudo. Onde pegou água tem que revisar. Na caixa, no motor. Boa parte desses maquinários, né, que ficaram submersos, digamos assim, sobre as águas, eles precisam primeiramente de uma avaliação, né, e de uma medida no campo. Então, porque você não pode simplesmente, baixou a água, eu vou lá e ligar meu equipamento. Não, você precisa fazer uma drenagem dessa água, né, fazer uma substituição desse óleo. Então, alguns equipamentos eles foram rebocados, trazidos aqui para a empresa, e outros equipamentos foram dados os cuidados iniciais, né, no campo. Existem ainda produtores que estão em colheita, né, tendo em vista que houve um atraso, né, por conta de tudo isso. E os meninos estão, sim, prestando atendimento ao campo, ainda nesses produtores que estão realizando a colheita neste momento. Mas tem também, como vocês podem ver, os equipamentos que estão presentes aqui na oficina. Aqueles que vendem maquinário novo ou seminovo também integram essa engrenagem. A enchente, além de destruir grande parte das máquinas em atividade, também gerou a descapitalização do produtor e paralisação das vendas de novas e seminovas. Segundo a Associação Brasileira de Montadoras, o Rio Grande do Sul ocupa 7,5% da fatia de vendas e de produção de maquinário agrícola em todo o Brasil. Com a enchente, tudo isso ficou impactado, principalmente o setor de vendas, que sofreu uma redução drástica. A gente teve um mês de maio praticamente sem vendas, né? A gente teve um faturamento que ficou em média em 20% do que todas as empresas estavam objetivando, e o impacto realmente vai ser grande. Mas agora a gente tem que pensar na reconstrução, e para isso a gente está tendo oportunidades de estar vindo financiamentos do governo que possam estar ajudando nós, empresas, e a gente poder estar repassando isso para o nosso cliente. Eles precisam reconstruir esse maquinário, muitas coisas ficaram realmente debaixo d'água, outras coisas com muita dificuldade de sair do barro. A nossa terra está muito devastada realmente, então precisa ter todo um trabalho. E para se trabalhar essa terra, você precisa do maquinário. A gente quer estar junto com o cliente nessa reconstrução, é nisso que nós precisamos estar junto, porque realmente o impacto tanto na lavoura quanto na cidade para o nosso comércio ele é bastante grande, mas possível de reconstrução. Acho que se a gente tem essa condição de reconstrução. Juliana, em termos de preços, algum reflexo? Houve tendência de aumento de preços, queda de preços? Qual é a perspectiva com relação a isso? A gente espera que tenha uma queda de preço, né? Porque aumento de preço a gente não pode pensar nisso neste momento. Não se teve alteração ainda, né? A gente vem trabalhando. Nós tivemos sim alteração do ano passado para esse, a gente já teve um reflexo que as coisas, os maquinários, peças e produtos diminuíram de preço, mas alteração de preço não. A gente não tem visto isso no mercado, não é para acontecer, e o que se tende é diminuir, inclusive, preços principalmente de maquinários novos. Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul realiza hoje à tarde sessão especial para ouvir o superintendente da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, sobre suposta recusa de aceitação de ajuda técnica e humanitária da Defesa Civil de Florianópolis. O encontro, aberto ao público, atende a requerimento do vereador Antônio da Saúde, com assinaturas dos vereadores Daniela Santos e Eduardo Moisés. Na oportunidade, os vereadores esperam ter detalhamento de 2 pedidos de informações encaminhados também por Antônio da Saúde, especificando solicitação e emprego de recursos federais para a reconstrução de pontes interditadas no interior de Cachoeira em decorrência das enchentes e valores, finalidades, bens e ou serviços realizados, bem como todas as ações realizadas pela Defesa Civil no município com a captação de recursos estaduais e federais para a reconstrução da cidade em função das enxurradas registradas nos últimos meses na cidade. A sessão começa 2h da tarde no Palácio Legislativo João Neves da Fontoura, é aberta ao público e será transmitida pelo YouTube e também Facebook da Câmara de Vereadores.
A enchente no Rio Grande do Sul causou um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais ao varejo no país. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a tragédia climática deverá desacelerar o crescimento do setor comercial, apesar de 4 meses consecutivos de alta das vendas no Brasil. A crise no comércio gaúcho em maio deve refletir em uma perda diária de receitas na ordem de 123 milhões de reais, acumulando um prejuízo de 3,32 bilhões no mês de maio, o equivalente a 18% do valor previsto para o período. Além das cifras, a infraestrutura e o abastecimento desses estabelecimentos comerciais foram castigados pela chuva. O Rio Grande do Sul é a 5ª unidade da federação em termos de movimentação financeira anual. Em 2023, o comércio gaúcho movimentou 203 bilhões de reais, representando 7% do total do volume de vendas no varejo brasileiro. Conforme o economista da CNC responsável pelo estudo, Fábio Bentes, as perdas impostas pela tragédia climática deverão trazer o volume de vendas local ao nível observado no primeiro semestre de 2021. A tragédia climática no Rio Grande do Sul afetou bastante a atividade comercial naquele estado. CNC estimou perdas diárias de vendas de 123 milhões de reais, o que só no mês de maio acumulou uma perda geral de 3 bilhões e 300 milhões de reais, ou seja, o varejo gaúcho perdeu no mês de maio cerca de 18% do valor previsto para aquele mês antes da tragédia climática. Só que as perdas vão além das vendas que deixaram de ser realizadas no período, afinal de contas a infraestrutura do estado foi bastante afetada. A gente percebeu uma queda também na movimentação de cargas no estado de cerca de 28%, além, é claro, de todo o prejuízo humano e material causado pela tragédia. Esse resultado negativo, extremamente negativo no Rio Grande do Sul, pode e talvez até deva afetar o resultado do varejo no mês de maio. Afinal de contas, o varejo gaúcho é o 5º em termos de participação na formação do volume de receitas do Brasil anualmente. Você que acompanha o NT Sul sabe que aqui nós temos todos os dias prioridade, espaço aberto para você também, para que você participe, mande suas demandas para que a gente possa colocar aqui na telinha e compartilhar com os nossos demais telespectadores e também com as autoridades competentes, que muita coisa se resolve por aqui, né? Felizmente. Nosso WhatsApp está aí na tela, para você que ainda não tem nosso contato, ainda não participou, tá na hora de você chegar por aqui, viu? 51997697129. Você pode interagir com a gente também lá no Facebook, tem live rolando por lá, também lá no YouTube ou no direct do Instagram, tá bom? Manda sua mensagem que a gente lê aqui na telinha. Começa pelo WhatsApp aqui na telinha, o Alberto Bescoff, aqui de Cachoeira do Sul. Hoje, 18 de junho, é o Dia Mundial do Orgulho Autista. São cerca de 2 milhões de cidadãos diagnosticados com espectro autista no Brasil. Parabéns para quem colabora voluntariamente ajudando a AMA, a Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul. Alberto, obrigado pela participação. Bela lembrança, belo registro. Sim, realmente essas pessoas merecem todo o reconhecimento do mundo. Obrigado por sua participação, viu? Próxima mensagem é do Fábio, aqui de Cachoeira do Sul também. Hoje fui na Defesa Civil para pedir um lava-jato emprestado, mas não consegui. Disseram que não estão emprestando. Fábio, nem nós entendemos por quê. Porque há poucos dias a gente divulgou aqui que haveria disponibilidade de 8 lava-jatos lá na Defesa Civil, né, doação do Ministério Público, para que as pessoas, ao voltarem para casa, tenham um reforço na limpeza e que estariam à disposição. Vamos até querer saber da Defesa Civil o que está acontecendo, por que não estão mais emprestando esses lava-jato, né? Obrigado por sua participação, tá feito o registro, vamos investigar e a gente traz o retorno aqui para vocês, tá? Quem mais participa? A Liane. Estou indignada com a falta de consideração da Defesa Civil. Entro no site e só dá CPF não registrado pela Prefeitura. Peço um pouco de atenção. A Liane não é única nessa reivindicação, nós já recebemos outras mensagens também com esse mesmo teor. E a outra questão que a gente vai repassar para a Prefeitura, para a Defesa Civil, enfim, para a ESMIS, seja qual for o setor adequado para
fornecer resposta e a gente traz aqui para vocês também, tá? Obrigada pela participação, amiga. Quem mais? Quem mais participa? A Josi agora. Ficamos sem estrada aqui na Água Morna. Patrola passou e tirou todas as pedras da estrada. Crianças sem aulas porque o transporte foi suspenso. E aí o ônibus atravessadinho no atoleiro, né? Josi, obrigado por sua participação. Também não é única nessa demanda, né? O pessoal da Água Morna está mandando mensagem e a situação está bem complicada por lá. Daqui a pouquinho mais informações por aqui, mais mensagens dos nossos telespectadores. Continue participando. A seguir aqui no NT Sul, com as chuvas do final de semana no Vale do Paranhana e também na cabeceira do rio, na Serra, municípios como Três Coroas, Igrejinha e Parobé acionaram os planos de contingência. Houve alagamentos e deslizamentos nas encostas dos morros. Ontem, o dia foi de comemoração para a equipe da SEASA. Depois de mais de um mês funcionando em local improvisado, as centrais de abastecimento do estado voltou para sua sede oficial em Porto Alegre. A gente também vai saber como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul de hoje até quinta-feira. O intervalo é rapidinho e voltamos já já. Doze horas 31 minutos, NT Sul está de volta, segundo bloco. Obrigada por sua companhia, muito bom estar com vocês. Vamos falar sobre o tempo? Chamo aqui a imagem da câmera aqui no centro de Cachoeira do Sul, mostrando como que está o clima lá fora, viu? O céu está azulzinho, algumas nuvens, tem sol, mas não se engane, viu? Apesar do sol, a previsão é de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Hoje, tem possibilidade de temporal em algumas regiões. Vamos conferir. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muita cerração, mas aos poucos foram ocorrendo melhorias e o sol apareceu entre nuvens. Ainda tem previsão de pancadas de chuva para hoje e o tempo segue instável. Temperatura mínima 17, máxima 24 graus. Quarta-feira o tempo deve seguir com sol e nuvens e chance de chuva. Mínima 18 e máxima 25 graus. Quinta-feira também vai seguir com instabilidade. Pode chover a qualquer hora, mas também tem a possibilidade de aberturas de sol. Temperatura mínima 18 e máxima 22 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo segue instável em todo o estado nos próximos dias, com chuva que varia de intensidade em cada região. Hoje tem alguma possibilidade de temporal, com rajadas de vento e queda de granizo em municípios do centro do estado e especialmente da região norte, próximo à divisa com Santa Catarina. O perigo de tempestade inclui municípios como Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Maquiné, Passo Fundo, Santa Rosa, Vacaria, entre outros. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 21. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 24. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 21. Pessoal, com as chuvas deste último fim de semana em Cachoeira do Sul e parte do estado do Rio Grande do Sul, o nível do Rio Jacuí voltou a ficar acima da média considerada ideal, que é de 18 metros. Conforme a medição realizada na manhã de hoje pela empresa Jacuí Ambiental, o rio registra agora o nível de 19 metros e 65 centímetros. Nas últimas 14 horas, o rio subiu 30 centímetros. O nível está aumentando lentamente, cerca de 2 metros, ou melhor, cerca de 2 centímetros por hora. 2 metros aí era para ficar apavorado, né, gente? Enfim, tomara que essa situação se reverta logo e que o rio pare de subir, é tudo que se espera, né? Para que não ocorram mais alagamentos e prejuízos, enfim. Vamos agora para o nosso segundo bloco de aqui no NT Sul. Você participando com a gente pelo WhatsApp, 51997697129, no Facebook também, lá no YouTube. Vou para o WhatsApp aqui na telinha, a Luciane Moreira com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Qual o problema com a vinda do curso de medicina pelo FSM?
quem não percebe que financeiramente é sem dúvida a única e melhor opção para Cachoeira? Posicionamento aí da Luciane, né, Luciane? Obrigado por sua participação e aqui você sabe sempre, é canal aberto para isso, também para sua opinião, para o seu posicionamento. Cachoeira do Sul está se habilitando, tem Ubra, tem Unisc aí se habilitando ao curso de medicina, a sediar o curso de medicina de Cachoeira do Sul e várias vertentes aí se lançam e tá aí a sua opinião. Obrigada pela participação, tá, amiga? Quem mais além da Luciane? A Suzara também participa com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Eu também me cadastrei e não consegui solicitar o saque calamidade. Só diz CPF não encontrado. A mesma situação que a gente falou agorinha há pouco, né? Então, vamos querer saber, né, junto da Prefeitura, Defesa Civil e SNIS aí, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, né? Qual o caminho que essas pessoas devem tomar para terem, né, para terem seus direitos adquiridos aí garantidos, né? Tem mais mensagem? A Luciele, aqui de Cachoeira do Sul. Hoje já é terça-feira e a juíza até agora nada de dar sua resposta sobre o FGTS. O povo está esperando há muito tempo. Todas as cidades já receberam e Cachoeira do Sul nesta situação. Aguardemos, Luciele. Não é só tu, tem muita gente na fila esperando aí e Cachoeira do Sul tem uma ansiedade, uma expectativa muito grande para que essa situação se resolva, né, o quanto antes. Gente, daqui a pouquinho mais interações aqui, continue participando. Com as chuvas do final de semana no Vale do Paranhana e também na cabeceira do rio, na Serra, municípios como Três Coroas, Igrejinha e Parobé acionaram os planos de contingência. Em Três Coroas, houve alagamentos em vários bairros e deslizamentos nas encostas dos morros. Tudo de novo. Moradores e comerciantes voltaram à limpeza nas ruas de Três Coroas. Ainda na madrugada, a água voltou para a calha do rio Paranhana, mas não dá para ver a calçada ou o asfalto. O seu Luiz tirou com a pá o barro da boca do bueiro. Para ele, o sentimento é o mesmo, com alagamento de quase 2 metros em maio ou de 60 centímetros agora. A sujeira dá igual, né? Aí o estado que ficou a rua, daí tudo lá dentro molhou tudo e embarrou, né? 5 enchentes a fio agora. Isso aí, se eles não afundar esse rio agora bem fundo aí, vai acontecer direto. Ruas de 7 bairros inundaram e cerca de 300 casas e comércios ficaram alagados nesse domingo. O rio Paranhana, que corta a cidade, subiu 3,5 metros. Na tarde de domingo, a Defesa Civil alertou para a evacuação de locais de risco, o que reduziu o número de resgates. As obras estavam em andamento desde as cheias do ano passado, mas a situação foi agravada agora na cheia histórica. A enchente do mês de maio, final de maio, foi o que afetou a toda a nossa cidade, porque agora os rios estão praticamente parelhos. Nós temos que fazer um trabalho muito forte em cima de desassoreamento do leito do rio Paranhana. Temos máquina contratada para fazer um trabalho. Estou aguardando máquinas do governo do estado, que eu já assinei há 3 semanas o contrato, convênio. Nós queremos ir para frente do trabalho e resolver e dar maior atenção à população do nosso município. Além do rio e dos 3 arroios, a cidade é cercada por morros e são vários pontos que voltaram a ter deslizamentos. Agora a gente está aqui no alto da Vila Dreyer, que é uma região que já foi atingida por deslizamento lá em maio, pois ontem aquela casa ali que já estava condenada pela Defesa Civil caiu. Quando se olha lá de baixo, nem dá para enxergar os destroços da casa. Isso porque uma grande parte do morro simplesmente se deslocou inteira. Essas bananeiras estavam aqui na nossa linha, mesmo nível que a gente está aqui. Esse terreno simplesmente ele abateu, ele sentou mais ou menos uns 10 metros e ficou em cima da rocha. Então essa parte aqui ainda é bastante perigosa, que pode ser que aconteça dela cair com o acontecimento de mais chuvas. E a gente está aguardando para secar, para começar a mexer. As casas de cima já foram interditadas, mais ou menos 20 casas. Elas vão ser relocadas com um projeto de habitação. E a gente vai fazer um trabalho de retirada aos poucos desse material, para não ocasionar mais perigo para o bairro lá, a parte de baixo da Vila Dreyer. A Defesa Civil Regional do Estado esteve acompanhando as vistorias. Foram 127 milímetros de chuva em 24 horas na cidade. A terra solta desceu novamente pela encosta. Chegou até a RS 115, que tinha acúmulo de barro na pista. O morro funciona como uma esponja e está encharcado.
Para ter uma ideia, isso aqui é o pátio de uma casa e toda essa aqui é água de chuva, que segue correndo morro abaixo. Essa parte dos fundos da casa do Claudirei já tinha caído. Ele não saiu ontem e acompanhou pela janela a chuva e a cachoeira que se formou. Meu Deus do céu, era um barulho danado que não dava para dormir. Dormia um pouquinho, acordava, e aí, imagina, toda essa água descendo. E daí mais a água da rua, a lama. O seu Vitor e a esposa não ficaram para ver. Deixaram a casa assim que saiu o alerta. Quando nós ia sair, corremos daqui, já vinha descendo o aterro, né? Eu e minha esposa, né? Quando chove forte eu não fico, né? Capaz, né? Se alguém morrer agora, morre de curiosidade, querer ficar, né? Porque sabe que o perigo tá aí, né? Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de algo mais leve. A gente fala agora do retorno das operações da Ceasa em Porto Alegre. Foi mais de um mês operando numa estrutura improvisada no município de Gravataí, depois da sede da Zona Norte da capital ter sido atingida pelas enchentes. Apesar do espaço ainda não estar como antes, o dia foi de comemoração. Além das frutas e verduras, os trabalhadores da Ceasa também carregavam satisfação com o retorno das operações em Porto Alegre. Aqui é melhor, sempre foi melhor. Melhor que lá, que nós estávamos lá em Gravataí lá. Porque lá era cheio de buraco, né? E aqui é tudo assaltado, bem melhor. A Ceasa conta hoje com aproximadamente 900 carregadores. A maioria mora próximo à sede e muitos também foram vítimas das inundações. E quando era lá em Gravataí, como é que tu fazia? Tinha que se virar nos 30, né? Tinha que se virar, mas tinha que dar um jeito, né? De uma forma ou de outra, tinha que suprir a necessidade do cliente, né? Tu mora onde? Matias. Matias. Lá também foi bem atingido, né? Bem atingido, bastante. E a tua família como é que ficou? Ficamos bem, desabrigados, mas bem. A Central de Abastecimento Gaúcha gera em torno de 10 mil empregos diretos e 80 mil indiretos, envolvendo 300 empresas atacadistas e cerca de 1.500 produtores cadastrados. O recomeço das atividades na capital é a garantia da continuidade de emprego e renda, mas ainda há muito a ser feito na infraestrutura do local. Com as inundações no mês de maio, o nível da água que atingiu o complexo chegou a quase 3 metros, causando vários estragos. Nossa estimativa é que nós precisaremos a curto e médio prazo algo em torno de 64 milhões de reais para recuperar todo o complexo. A gente está começando a operar hoje sem energia elétrica, né? As nossas subestações elas estão secando, nós tivemos que lavá-las, elas estão secando e só depois de secar é que nós vamos conseguir testar para saber se tem avaria ou não. O galpão dos produtores aqui do lado, que tem em torno de mais de 5 mil metros quadrados, que abriga todos os produtores, os 1.570 produtores cadastrados na Ceasa, está fechado, porque a gente tem uma avaliação de que o piso pode ter sido comprometido quando as águas baixaram, terem levado parte da base do piso. A estrutura asfáltica foi comprometida, rapidamente nós vamos ter que substituir. A rede de esgoto também teve avarias importantes que precisarão de investimentos para serem resolvidas e os prédios administrativos, todos os primeiros andares foram alagados até o teto. Durante os 39 dias em que a Ceasa funcionou na estrutura improvisada no município de Gravataí, foram comercializadas 14 mil toneladas de produtos, o equivalente a apenas 35% do que é vendido mensalmente aqui na sede do bairro Anchieta. A redução na sua capacidade de operação, somada aos prejuízos da produção agrícola no estado com a enchente, gerou a escassez de alguns alimentos e a consequente elevação no preço de produtos, principalmente folhosas, como alfaces, rúculas, couve e agrião. Com a volta para casa, a expectativa é de que aos poucos a situação normalize. Quando a gente volta para casa, é a segurança de que os negócios vão continuar, né? De que as pessoas vão ter os seus empregos. A grande maioria dessas pessoas moram no Maitá, no Sarandi e em Canoas, especialmente no Rio Branco e na Matias Velho, que foram fortemente atingidos. Imagina essas pessoas tendo que reconstruir as suas vidas e sem emprego. O funcionamento da Ceasa é de segunda a sexta, do 12h30 até às 6 da tarde, na rua Fernando Ferrari, 1001. Coisa boa, a gente fica muito feliz que aos poucos, né, as coisas se normalizem. Recomeços a gente pode registrar e compartilhar com vocês. Pessoal, é hora agora da opinião do Francisco Bastos aqui no NT Sul. No episódio de hoje, ele fala das soluções inovadoras fundamentais para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Observamos, durante toda essa tragédia que abalou o Rio Grande do Sul e que as suas consequências ainda levarão muito tempo para serem diminuídas ou resolvidas, de que tínhamos sempre um grupo muito aparente, digamos assim, no sentido de estar na mídia, de ser visto pelas pessoas e realmente por estar atuando. Aí valia para os voluntários, valia para as instituições todas do governo, outras entidades, enfim. Mas havia um grupo de suporte, digamos assim, que estava atuando não na linha de frente, mas que dava as condições, através de dados, de pesquisas e de informações, para que as atuações deste grupo que estava lá no meio daquele problema todo, pudesse agir com rapidez e também com melhores resultados. Esse grupo, ele era formado por pessoas, por voluntários, pessoas vinculadas a instituições de ensino, a empresas e a órgãos públicos também. E muitos voluntários, que formaram grupos para atuar justamente operacionalizando, digamos assim, toda essa gama de informações. A isso se deu o nome de ecossistema de inovação. Ou seja, atuava no sentido de receber as informações e transmitir, visando que as pessoas pudessem ter uma assistência mais próxima e com rapidez. Evitando também algumas, no caso dos abrigos de outros locais, desperdício de que um local tivesse muitas roupas, por exemplo, e que outro estivesse faltando. Todo esse sistema, ele feito de plataformas digitais, ele permitiu que pessoas fossem encontradas, que animais fossem encontrados e os seus donos também identificados, a proteção à violência doméstica que acabou acontecendo, lamentavelmente, a processos todos de ver a potabilidade da água e por assim vai, tantas coisas que eles permitiram, com os dados coletados, fazer. O governo do estado vai abrir agora um edital para cadastrar todas essas chamadas soluções inovadoras e fortalecendo uma rede gaúcha de ambientes de inovação. Ou seja, nós teremos a partir de então um catálogo que vai estar disponível para toda a população e de acesso livre na internet para que essas soluções possam ser acessadas. E isto vai permitir, sem dúvida nenhuma, que tenhamos, a partir de então, muitas opções, especialmente para os municípios, para que possam colocar em prática todo esse trabalho, que ele tem uma grandiosidade muito expressiva, porque ele faz com essas informações que não percamos tempo, que tenhamos condições de atuar e que também com baixo custo. Isso é uma questão muito importante. Mas cabe, logicamente, às localidades, especialmente às prefeituras, começarem a usar todas essas plataformas que aí estão. E que se nós estamos falando relacionados com a tragédia, mas essas plataformas elas servem para vários setores. Não só na questão climática, não só em questão de acidentes, mas para tudo, na área da educação, na área empresarial e assim por diante. O Rio Grande do Sul tem uma tradição muito boa nesse sentido. A questão toda das inovações, ela tem feito o nosso estado meio que de ponta nesse sentido. Então, por que não utilizarmos agora, tanto nessa situação de tragédias, necessidade de reconstrução, mas também, continuadamente, em outros momentos, seja na área da saúde, seja na área da educação, para que tenhamos resultados favoráveis para todos. É o progresso, e isto é um contraponto também quando se fala de que a internet, de que toda essa questão, ela é negativa. Não, ela tem muitos pontos negativos, como as próprias fake news, mas tem muito de positivo. E este é um exemplo com as inovações aí que nós estamos vendo, tecnológicas, as plataformas todas e essa rede gaúcha de ambientes de inovação. Que tenhamos sucesso também nesse sentido. Boa tarde.
E foi aprovado ontem, por unanimidade dos votos dos vereadores presentes na sessão ordinária da Câmara, o projeto da Prefeitura de Cachoeira do Sul que altera a lei de financiamento junto ao Badesul. A alteração permite o asfaltamento das avenidas Brasil e Orlando da Cunha Carlos e das ruas João Antônio Miller e Emiliano da Costa, por meio de aplicação de recursos do programa Avançar Cidades. Inicialmente, o valor de mais de 13 milhões e 700 mil reais seria destinado para a conclusão das obras da rua coberta. Boa notícia, né? Que se concretize. Pessoal, hoje é Dia Mundial do Orgulho Autista. São cerca de 2 milhões de cidadãos diagnosticados com espectro autista no Brasil. A data também serve para lembrar a importância da assistência que esse grupo necessita durante toda a vida. A situação em Cachoeira do Sul foi lembrada durante a sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O Dia Mundial do Orgulho Autista foi lembrado com muita tristeza na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. A presidente da Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul, Bruna Azevedo, usou a tribuna popular para cobrar uma atenção do município que não disponibiliza assistência a essas pessoas. A presidente salienta que tenta uma agenda com a prefeita Angela Chu desde abril e até agora não conseguiu esse encontro. A AMA hoje realiza atendimentos, acolhimentos às famílias, natação, musicalização, neuropsicopedagogia, oficina de artesanato, entre outros, em um lugar cedido por um empresário da cidade. Porém, esse lugar nos foi solicitado. Venho desde abril tentando uma agenda com nossa prefeita, para que possa expor a situação, pois em breve não teremos mais um local adequado para realizar nossas atividades. Tendo em vista que a AMA está fazendo a parte que o município não oferta, sem nenhum recurso, venho hoje aqui clamar por ajuda. Precisamos de um local para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho, que tanto nos orgulha. A associação ainda aguarda o valor de R$50 mil de uma emenda parlamentar do deputado Cláudio Tatti. O recurso foi anunciado em abril de 2023. Bruna também revelou a desistência da AMA em lutar por um núcleo de atendimento a crianças e adolescentes com autismo. O programa do governo federal, com investimento mensal de R$100 mil, seria o espaço com atendimento especializado e poderia contemplar todas as crianças inseridas na condição de transtorno de espectro autista. Declaro aqui, pública e oficialmente, a desistência da AMA na busca pelo núcleo de atendimento ao autista. Um projeto do governo federal que viabilizaria 1.200 atendimentos, com um recurso de R$100 mil por mês. Desistimos, pois não tivemos apoio nem do Executivo, nem do Legislativo e nem da comunidade. Desistimos, pois não temos força para lutar sozinhas por uma causa tão grande. Obrigada. Situação, né? Pessoal, vamos agora para o nosso último bloco de interações. Sua participação valendo aqui na telinha. Eu vou começar pelo Facebook, estão interagindo com a gente e nos acompanhando lá pelo Facebook. O Joacir Monteiro mandando uma ótima tarde para todos, tudo de bom. Obrigada, Joacir, pela participação. Ana Aires também, bom dia, que sol lindo, comemore, comemore. Não vai ficar assim, infelizmente, amiga, viu? Tá vindo chuva aí. Molisson Machado também na companhia. Um ótimo dia, cachoeirenses, com este sol trazendo esperança de dias muito melhores. Abraço. É isso aí, Molisson. Esperança sempre, né? Abração pra ti, obrigada pela companhia de sempre. Diva Oliveira também tá com a gente na companhia. Temos também a participação da Sandra Ferreira, sempre na companhia, ligadinha com o Everson, o filhão, e com o Edson, o esposo dela. Também lá no YouTube nos acompanhando o Adão Rodrigues, a Lucimere Maria Beck, mandando bom dia para vocês, também tudo de bom. Também o Nazareno, também fielzinho lá no link do YouTube, juntinho com a gente. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, tá? Vou aqui para a telinha, porque no WhatsApp tem mais gente participando com a gente. Andrei, aqui de Cachoeira do Sul, sobre o processo seletivo da SMED e outros que foram feitos, tem alguma previsão de chamada? Fizeram uma grande chamada pública, saiu a lista de quem passou, ficaram de entrar em contato e até agora não chamaram ninguém. Andrei,
Sabendo dessa tua reivindicação e até porque outras mensagens também chegaram até nós, a gente fez contato com a secretária de Educação, Solange Lousada, que nos respondeu que durante esse processo houve o comprometimento da Folha, extrapolou, a prefeitura não pôde concretizar todas as contratações necessárias e essa situação agora mudou. As contratações agora poderão ser feitas novamente, felizmente, né? E agora o que a SMED aguarda é a tramitação burocrática, digamos assim, dentro da prefeitura para que tudo isso se resolva o mais rapidamente possível. A prefeitura precisa autorizar, então, a continuidade deste processo, né? Já que a secretária reconhece que essas contratações são urgentes e necessárias. Aguardemos, então, para muito breve, nova chamada, então, dessas pessoas, especialmente, né, possivelmente você que também está no aguardo dessa chamada. Obrigado por sua participação, viu? Quem mais participa? Vamos para a próxima mensagem. A Jussara Bittencourt com a gente. Falam sobre direito do idoso, mas precisamos de atendimento na área da saúde. É difícil marcar uma consulta, espera enorme para a liberação de exames e precisa nova marcação. Que maratona, né, Jussara? Tá feito aí o seu registro. Infelizmente, a gente sabe que nem tudo é ágil, é dinâmico, né? E infelizmente, nem todos os setores, nem sempre, né, os idosos, como por legislação é garantido, tem prioridade e tem direito. Tem que entrar na fila muitas vezes, né? É lamentável. Obrigado por sua participação e também por esse recado, né? Fica no ar. Quem mais além da Jussara? O Luiz também participa com a gente. Cachoeira realmente está abandonada. Único benefício nosso por direito, mas ainda não foi liberado. Toda a população foi afetada, mesmo que indiretamente. Muitos não perderam a casa, mas tiveram outros prejuízos. Tá aí então manifestação do Luiz. Luiz está no ar, então colocamos a sua manifestação. Várias pessoas aí, né, reclamando, se manifestando em função dessa dificuldade de obterem os seus benefícios, pessoas que foram atingidas, né, já que o município de Cachoeira está em situação de calamidade, aí tem que aguardar, infelizmente, nem tudo está fluindo como deveria. Valeu sua participação, tá bom? Além do Luiz, quem mais participa? Dagmar. Feliz na companhia de minha mama de 95 aninhos, Deus abençoe todos. Concordo com a Luciane Moreira, precisa ver a medicina na Federal. Tá aí a Dagmar e também tá aí a mama, que coisa boa. Obrigada pela participação, tá, amigo? Um beijo especial para vocês, meu e de toda a nossa equipe aí. Obrigada pelo carinho aí da companhia e por compartilhar com a gente essa foto aí, esse momento especial com a sua mamazita. Que lá, quem mais aqui? Vacela da Silva, de Cachoeira do Sul, há mais de um ano largam lixo de forma ilegal nos canos que passam por dentro do pátio da minha casa, na rua Afonso Soares, bairro Soares. O cheiro é insuportável. Alguém poderia fiscalizar? Como assim, Vacela? Tá complicada essa situação, né? Fica aí no ar, então, a sua reivindicação, o seu protesto, mas a nossa sugestão realmente é que você, de repente, protocole junto à Prefeitura, Secretaria de Obras, enfim, para que você possa solicitar aí providências e fiscalização também para esta situação, tá bom? Eda Leal, aqui de Cachoeira do Sul, limpeza das laterais da rua Chuvas de Ouro está ótima, o trabalho está sendo executado com precisão. Agora esperamos o patrulhamento e também a consciência do povo em não largar lixo na beira da rua e da sanga. Tá aí então, né, a Eda aplaudindo realmente a ação aí da Prefeitura, da Secretaria de Obras, numa ação de limpeza em frente à casa dela, possivelmente aí na rua Chuvas de Ouro. Que coisa boa. Obrigada pela participação, Eda. O pessoal critica, a gente fala e o pessoal elogia, a gente faz questão de botar no ar também, tá? Pessoal, obrigado pela participação, pela companhia de vocês. Mais interações, mais mensagens no NT Sul de amanhã, viu? Porque o NT Sul de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todas as matérias exibidas aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Lá você também pode compartilhar. Muito obrigada por sua companhia, super especial e abençoada tarde. A gente se vê. Tchau, tchau.